O Radar está de volta para falar da corrida das empresas para adotar inteligência artificial, que trouxe ganhos, mas também um custo que muitos executivos só percebem depois: o uso sem controle das ferramentas, que pode transformar inovação em despesa. Como evitar que projetos de IA percam retorno financeiro? Para responder a essa pergunta e outras também, nós vamos conversar agora com o Marcel Giraldini, ele que é vice-presidente de estratégia da Math Group. Tudo bem, Marcel? Que bom recebê-lo aqui. Como é que vai? Tudo bom. Eu que agradeço aqui o convite para conversar um pouco com vocês com esse tema que tem um monte de gente ficando de cabelo em pé hoje em dia. Mas com certeza. A gente tem trazido, assim, quase que diuturnamente na nossa programação, como se investe muito, se anuncia bilhões, até trilhões de dólares em inteligência artificial, e o mercado fica preocupado, né? Até tem essa questão do boom da inteligência artificial, porque não sabe até que ponto vai haver esse retorno, né? E eu sempre lembro aqui, IA não consome. Você fica com IA, investe em IA, às vezes você tem ali uma troca da mão de obra, né, humana por inteligência artificial, mas até que ponto que a gente pode chegar com isso, hein, Marcel? Eu tenho um ponto que às vezes a gente vai colocar a tecnologia e sabe aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? E todo dia ele tem que lembrar tudo de novo? Parece que é assim em muitas empresas, porque tem um erro básico que já foi cometido com a ida para a cloud, que já foi cometido com a transformação digital, que é não entender como a economia dessa tecnologia funciona. Então, ninguém precisa ser perito em tokens. Eu costumo falar que tokens é um pedaço é um string de caractere. É um pedaço, não chega nem a ser uma palavra muitas vezes. Então, é esotérico. Não precisa olhar para isso. Tem que entender como ele é consumido. E o ponto, você saber que está pagando por isso e não entender a matemática de consumo, e hoje a gente sabe que o que a gente tem, ela não está pagando a conta das empresas que fornecem isso, então o que vai acontecer no médio e longo prazo é que o custo da unidade de token vai subir menos, né, vai subir um pouco, só que o nosso uso de token vai subir muito. Isso aconteceu com todo o processo. Então, é importante a gente entender como funciona. Então, eu gosto de usar um modelo de raciocínio, Você precisa mesmo? O retorno do teu caso de uso vale a pena para isso? Porque acho que aí está um ponto muito importante. As pessoas querem usar antes de entender se aquele problema de negócio, primeiro, se ele existe e dá retorno, né? E se dá retorno, qual é o valor para dar retorno? Para daí construir em cima disso. Então, se trabalha a arquitetura técnica pensando em custos, mas já entendendo qual é o ganho potencial no médio e longo prazo. Você sabe que as grandes empresas, inclusive, e os grandes CEOs já estão até tentando tranquilizar o mercado, que já estavam se falando, ou já estava se falando que a inteligência artificial poderia até substituir softwares, né? E falar assim, não, calma, não é bem assim, né? Para você ver, para a gente ver a preocupação, né, em relação à inteligência artificial, né, Marcelo? Sim, eu acho que a gente não sabe o todo. Se a gente for falar assim, olha, a gente já tem mapeado qual é o horizonte de sucesso daqui 5, 6 anos que a inteligência artificial vai trazer e o impacto real de mercado. Quem falar isso está mentindo, porque a gente está falando de uma tecnologia muito nova que quebra um paradigma totalmente diferente, que hoje a gente está usando num custo muito baixo, mas que, se a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, em que tem infraestrutura para treinar os próprios modelos, o que o pessoal já está olhando e falando? Eu sei que esta unidade econômica vai crescer. Então, as empresas estão começando a treinar os próprios modelos, trocando OPEX, que eu não sei qual vai ser futuro, por CAPEX imediato, para daí, uma própria infraestrutura, poder falar se vai substituir um software, se vai... Porque esse é o ponto. Vai substituir a qual preço? A gente ainda não sabe. A verdade é essa. É isso. E como que as empresas podem equilibrar inovação com controle de custos sem travar projetos? Eu acho que não precisa travar projetos. Acho que esse é um ponto... E tu trouxe o sem travar projetos primeiro e para mim isso é essencial. A primeira coisa eu falei logo na primeira resposta. Caso de uso. Caso de uso é mais do que o problema. Se eu resolvo esse problema, qual retorno eu tenho? Com isso em mãos, aí a gente tem que chamar... time, sim, de tecnologia ainda, a IA não faz essa parte sozinha, para entender qual é a melhor arquitetura para você trabalhar. Então, você vai trabalhar... existem muitos modelos, vou dar um exemplo rápido. Existem muitos modelos. Alguns modelos, quando a gente abre, a gente vê que ele fica falando com ele mesmo. Ele cria uma cadeia de raciocínio. Se ele está raciocinando, ele está usando palavras, se está usando palavras usando tokens, portanto, consumindo mais tokens. Este teu problema precisa disso?
Ah, precisa. Então tá. Então você tem que procurar o modelo mais performático que trabalhe com cadeia de raciocínio. Os dados que você vai colocar dentro do seu agente ou do seu assistente, eles não têm só que estar corretos. O correto é o mínimo. Eles têm que estar muito diretos e limpos. Porque todos os dados que você carregar para ele usar, ele vai colocar numa coisa que a gente chama de contexto. Então não é só a sua pergunta. Todo o contexto ele vai ler e aquilo vai ser o token que ele vai processar. Então, passos básicos, entende o cenário, reduz o máximo que você pode os dados que você vai colocar lá dentro e tenta tecnicamente escolher o modelo que mais se adapta ao seu problema, não necessariamente o mais barato ou o mais novo, o que melhor se adapte à sua solução. Então, indo muito ao encontro do que você está dizendo, eu queria te perguntar o seguinte. As empresas, os empresários estão naquela euforia de que eu não posso ficar fora dessa festa da inteligência artificial e começam a investir a qualquer custo, sem perceber isso. Realmente eu preciso? Até quando eu preciso de inteligência artificial? E aí perdem a mão no seguinte sentido também. Às vezes uma empresa não precisa ter um investimento muito forte. É uma ou outra coisinha, inteligência artificial, porque todo mundo se apega à inteligência artificial, mas esquece das pessoas também, né? Do trabalho ali humano que muitas vezes também é capaz de não fazer o trabalho de IA, mas é tão bom quanto. Sim, eu acredito muito num conceito que o pessoal de Harvard, e depois só mudaram o nome, mas aí o Gartner também usou, o Harvard usou como centauro e o Gartner usou como ciborgue. Eu acredito muito nesse conceito, que a gente vai ter uma camada de trabalhadores, principalmente do conhecimento, que eles vão ficar ainda mais produtivos, multiplicados por 3, multiplicado por 15, depende da pesquisa que a gente olha, quando eles conseguirem integrar no seu dia a dia o uso de IA para ganhar potência. E aí, nesse caso, não estou falando de substituição do ser humano, a gente está falando de empoderamento real. Aonde a gente acaba tendo substituição? Numa camada mais middle level, que não conseguiu dar esse espaço para cima, né, subir esse degrau de conseguir se empoderar com IA. Aí é que está um bom problema. E nós não estamos falando dos trabalhos mais baratos, porque os braçais, robotizar ainda é muito caro. A gente está falando literalmente aquele cara que já ainda é trabalhador do conhecimento, mas que não está conseguindo se empoderar com IA. E saber este ajuste fino, para mim, vai ser o segredo do sucesso de muitas empresas. Marcel Gheraldini, que prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado, viu, por nos trazer esse olhar sobre inteligência artificial, porque hoje em dia não se fala de outra coisa. Qualquer coisa que a gente fala tem inteligência artificial no meio. É verdade. Muito obrigado pelo convite e precisando ter uma disposição. Obrigado, um grande abraço para você. Valeu. Até mais.